dia, terça-feira, 2 de abril, título da lição: O planeta Terra se envolve. Deus criou a Terra perfeita. Lemos na Bíblia que ele viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Gênesis 1:31. Não havia mancha de pecado ou mal em lugar algum, mas ele deu a Adão e Eva a mesma liberdade de escolha que havia concedido a Lúcifer. Ele não queria robôs na Terra, assim como também não queria robôs no céu. A queda de Lúcifer, que tinha sido o primeiro entre os anjos do céu, obviamente precedeu a queda do homem. E Deus, que conversava diariamente com ele no jardim, não o deixou na ignorância dos fatos ocorridos no céu. Informou a seus filhos recém-criados da apostasia de Satanás e de outros anjos, de cuja aproximação deveriam precaver-se. Adão e Eva possivelmente esperavam que Satanás aparecesse como um anjo e se sentiram preparados para lhe fazer frente e, como tal, rechaçar suas tentações. Mas, como diz o ditado, o diabo não é tão feio quanto se pinta. Ele é astuto e se apresenta de maneira disfarçada e atraente. Posto que Deus não queria que fossem seus filhos tentados além de sua capacidade para resistir, como diz 1 Coríntios 10:13, não permitiu que Satanás se aproximasse deles em sua semelhança, ou em qualquer outro lugar, a não ser nas imediações da árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, Satanás veio na forma de um ser não apenas muito inferior a Deus, mas também muito abaixo do próprio homem. Usando a serpente como seu médium, Satanás achou uma oportunidade quando pôde dirigir-se à mulher quando ela estava sozinha. Ao permitir que Satanás, usando como médium um mero animal, os persuadisse a quebrantar a ordem divina, Adão e Eva ficaram duplamente sem desculpa. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. 1 Timóteo 2:14. Mas o poder de persuasão de sua esposa, unido com seu próprio amor a ela, induziram-no a compartilhar as consequências de sua queda, quaisquer que fossem. E essa foi uma decisão fatal. Em vez de esperar até que pudesse ter a oportunidade de tratar todo o trágico assunto com Deus, Adão decidiu por si mesmo o seu próprio destino. A queda de Adão é muito mais trágica porque ele não duvidou de Deus, nem foi enganado como Eva foi. Ele agiu consciente de que se converteria em realidade a terrível ameaça de Deus. Ele apenas desconhecia como seria. E foi a escolha deliberada de Adão, na plena compreensão da ordem expressa de Deus, o que fez com que o pecado e a morte fossem o destino inevitável da humanidade. Se Adão tivesse permanecido leal a Deus, apesar da deslealdade de Eva, a sabedoria divina haveria resolvido o dilema para ele e tivesse evitado, sim, o desastre para a família humana. Patriarcas e Profetas, na página 56. Ao fazerem sua escolha, Adão e Eva abriram uma porta que Deus queria manter fechada para sempre. Era a porta para o pecado, para o sofrimento, a aflição, a doença e a morte. Questão número 5. Leia Gênesis 3, do 1 ao 3, Romanos 3, 23 e 5, 12. O que esses textos têm em comum? Descreva os principais resultados do pecado que afligem toda a humanidade. O que tem em comum é nos descrever como mortais, pecadores. O pecado trouxe a morte, preocupação, ansiedade e doença. E, em essência, o pecado é rebelião contra Deus. Ele nos separa do Criador. E uma vez que Deus é a fonte da vida, separar-se dele leva à morte. Finalizando, que ninguém se engane. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. A lei de Deus não pode ser transgredida hoje com menos impunidade do que quando fora pronunciada a sentença sobre nossos primeiros pais. Mas, felizmente, o texto de Romanos 6, 23 não termina com a sentença da morte. A frase final diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tenha um ótimo dia, fique na paz de Jesus.